Oi, esse vídeo é parte integrante da primeira aula assíncrona da disciplina de controle e automação de processos 1 do segundo período do ano letivo de 2020. Tudo bem? Esse vídeo foi especificamente gravado para apresentar o plano de ensino. Então, a disciplina de controle e automação de processos químicos 1, né, ela tem como ementa a parte de diagramas de instrumentação, que trata da norma ISA S5.1, que vai ser a nossa segunda aula. Tópicos de instrumentação industrial, que diz respeito às medidas das variáveis pressão, temperatura, vazão, nível, umidade, concentração e densidade. O que acontece? A gente precisa, como nós temos 14 semanas, reduzir a alguns assuntos, então nós vamos falar pouco sobre concentração e densidade como instrumentos de medida dessas variáveis. Depois, ou junto, nós vamos falar dos transmissores pneumáticos e eletrônicos, atuadores industriais, focando principalmente nas válvulas de controle. Vamos falar em controladores lógicos programáveis, uso de microcontroladores e IPCs em controle e automação. Falaremos sobre sistemas supervisórios e vamos ter pouco tempo para falar sobre a rede de dados do tipo Fieldbus. E a ementa envolve também a modelagem e simulação de sistemas de instrumentação e alguns estudos de casos. Essa é a ementa. O que é uma ementa? A ementa é a parte resumida do conteúdo que vai na documentação quando o curso é aprovado. Então a ementa ela é imutável. A gente só consegue mexer na ementa fazendo um processo junto ao COEPEA para alteração de ementa. Agora, os conteúdos têm que contemplar a ementa. Então os conteúdos dizem respeito, os conteúdos programáticos, a forma como nós vamos trabalhar eles ao longo das semanas. Bom, quais são os objetivos que estão no nosso plano de ensino? Os objetivos dizem respeito aqui. À medida que os estudantes sejam aprovados, eles sejam capazes de especificar os instrumentos necessários para medição de temperatura, pressão, vazão e nível, de acordo com as necessidades do processo químico que é de interesse e com o nível de automação e controle requeridos. Além disso, é um objetivo que os estudantes sejam capazes de modelar e simular em microcomputador aspectos da resposta dinâmica da instrumentação industrial. Depois a gente vai falar a respeito desse aspecto dinâmico, que tem a ver com a resposta, a velocidade da resposta, a forma da resposta. Usando ferramentas de software livre. Essas ferramentas, leia-se Scilab. Nós vamos usar Scilab para fazer esse tipo de modelagem. Reconhecer os diversos níveis hierárquicos da automação industrial, diz respeito à pirâmide da automação. Diferenciar e caracterizar as transmissões de sinal analógica, tanto pneumática quanto elétrica. Reconhecer os diferentes tipos de atuadores que são usados em processos industriais e seus constituintes, fundamentalmente a válvula de controle. Identificar os sistemas de controle e automação baseado em controladores lógicos programáveis, computadores industriais, e microcontroladores. Esses são os objetivos da disciplina. Os conteúdos. Na primeira semana, que é essa semana que nós nos encontramos, está sendo feita já a apresentação do plano de ensino completo, falando a respeito da ementa, do conteúdo programático, dos critérios, da conduta na disciplina, do sistema de avaliação e assim por diante. Bem como nós já temos um vídeo, que é o vídeo correspondente à introdução, instrumentação e controle de processos químicos, seus conceitos básicos e os sistemas de automação de processos. Então, esse vídeo aqui que eu estou fazendo, ele é o complemento para a discussão do plano de ensino. E o vídeo de conteúdo está junto. Então, por isso que eu chamei esse vídeo de vídeo 1A. O outro vídeo é o vídeo 1. Porque eu estou aproveitando o mesmo vídeo que eu gravei semestre passado com respeito ao conteúdo. Bom, segunda semana. Aspectos da norma ISA. Aspectos da norma ISA.
para a representação dos Pipe and Instrumentation Diagrams, os diagramas de instrumentação e tubulações. Terceira semana, vamos falar do válvula de controle, o atuador, suas características construtivas e funcionais que dizem respeito fundamentalmente a como a gente descreve matematicamente e alguns aspectos da operação das válvulas de controle. Com mais ênfase na válvula de controle pneumático. Quarta semana, transmissão de sinais, instrumentação e controle de processos. Quinta semana, elementos a serem considerados em um instrumento de medida. O zero do instrumento de medida, escala, sensibilidade, precisão, atraso. Tendo ideia de atraso, a gente vai falar da parte mais importante dessa quinta semana aqui, que é a modelagem matemática da dinâmica de resposta. Isso aqui é um assunto extremamente importante. Na sexta semana, a partir da sexta semana, a gente começa a focar nos instrumentos de medida, na instrumentação industrial, focando nos instrumentos de medição de temperatura. Depois, na sétima, os instrumentos de medição de pressão. E na oitava, antes da oitava, eu já terei feito com vocês o sorteio dos temas dos trabalhos. E na oitava, vocês farão a entrega do trabalho. Então, eu vou deixar uma semana para vocês não terem atividades, não terem vídeos para assistir, para poder, no final dessa oitava semana, me entregarem o trabalho de maior peso. Depois a gente vai falar da avaliação. Na nona semana, a gente tem os instrumentos de medição de nível. Na décima primeira e 12ª, a gente vai falar sobre os instrumentos de vazão. Na 13ª semana, a gente foca nos instrumentos de medição de umidade do ar. E na 14ª semana, novamente, vocês fazem a entrega do segundo trabalho mais significativo para a nota de caráter individual. Bom, qual é a metodologia? A metodologia é a mesma que eu tenho usado nas outras disciplinas e que eu usei no semestre anterior, nesse período emergencial de ensino remoto. Então, o conjunto de atividades realizadas no transcorrer da disciplina, que vão ocorrer no período de 8 de fevereiro até 19 de maio, né, estão de acordo com a deliberação 029/2020, que definiu o que é o período emergencial de ensino remoto. Então, nós teremos atividade de ensino online através do ambiente AVA do Moodle da FURG, que serão disponibilizadas semana a semana. Então, toda semana, antes da aula do encontro síncrono, nas nossas quartas-feiras, às 8 da manhã, eu terei colocado o material para vocês no AVA. Esse material vai ser composto de quê? De aulas teórico-expositivas assíncronas vinculadas lá no Moodle e disponibilizadas através de vídeos hospedados no YouTube. A maioria, vídeos que eu já gravei no semestre passado. A maioria. Tem algumas coisas que eu vou complementar. Nós realizaremos encontros síncronos semanais, fundamentalmente dedicados para retirada de dúvidas, para ouvir as sugestões e para interagir. Todos nós interagimos, usando a ferramenta Meet do Google. Então, alguns minutos antes das 8 horas da manhã das quartas-feiras, eu mandarei o link do Meet do Google para vocês. Além disso, a gente tem muito material no blog rdpf.wordpress.com. Esse blog aqui eu mantenho ele há 12 anos. Há 12 anos ele é o canal pelo qual eu passo vídeos e materiais de complemento aos assuntos que eram trabalhados ou que são trabalhados em sala de aula. E eu continuo usando meu blog, rdpf.wordpress.com. Além disso, nós teremos atividades de simulação computacional usando o simulador de hardware livre Tinkercad, que está errado, está 2 vezes o endereço, e as linguagens Scilab, com o ambiente de programação visual XCOS e o uso do Excel. Essas são as nossas metodologias. Essa é a nossa metodologia. Uma coisa importante, os encontros síncronos semanais, eu não pretendo trabalhar conteúdo neles. Então, o que isso acarreta? Acarreta uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem é que o vídeo gravado vai ficar mais longo. Mas como eu sei que vocês podem assistir o vídeo no YouTube quando vocês quiserem, na velocidade que vocês quiserem, eu vou cometer esse pequeno pecado
de fazer videoaulas bem longas, tá? Nós temos videoaulas que duraram 80 minutos. Então vocês podem assistir 2, 3 vezes ao longo de uma semana e na velocidade que quiserem. Por outro lado, os nossos encontros síncronos eles não precisam ser gravados, por exemplo, porque dificilmente eu vou trabalhar conteúdo. Eu vou trabalhar as dúvidas dos colegas, todos, né, que quiserem tirar dúvidas, discutir e interagir com os alunos. Esse é o objetivo do encontro síncrono. Né? Avaliação. Avaliação é sempre importante quando a gente participa de atividades de ensino e aprendizagem. Né? Então, a disciplina é Sistema 1, isso significa o quê? Que são 2 notas bimestrais, parciais, e um exame final. A composição de cada nota parcial vai ser 5 pontos nas atividades avaliadas inseridas no AvaMudo durante o transcorrer do período. Então, agora, por exemplo, no Ava você já tem uma atividade para fazer que diz respeito ao vídeo que está junto com esse. Tá? Essas atividades nem sempre vão ser atividades de tomar lá da cá, resposta direta. Muitas vezes, essas atividades vão ser atividades que vão fazer vocês exercitarem os conhecimentos que vocês estão construindo. Então, necessariamente, vocês não vão acertar sempre essas atividades. Ou seja, pode acontecer que existam pequenos desvios de rota a serem feitos. Isso vai prejudicar a avaliação? Não, não vai prejudicar a avaliação. Tá? O que mais prejudica a avaliação é não fazer a atividade. Tá? Essas atividades, então, no Moodle, semanais, dadas com 1 semana de antecedência da entrega, vocês, 1 semana não, 6 dias, tá? 6 dias, para ser rigorosamente correto, 6 dias, tá? Por que 6 dias? Porque eu coloco hoje e aí vocês vão ter até terça-feira da semana que vem, né? Isso dá 7 dias, mas não são 7 dias completos, dá 6 dias e alguma coisa. Além disso, nós teremos o trabalho principal, que eu já falei para vocês, que vai ser um trabalho individual, de monografia ou de um projeto de sistema de instrumentação e controle, envolvendo parte computacional que eu der, né, que vai ser entregue em PDF e apresentado em vídeo. Então, vocês vão fazer um webinar, fazer um seminário em vídeo gravado, como os vídeos que eu tenho gravados lá nos meus canais do YouTube. O exame, para quem precisar, se precisar, vai ser realizado em prova oral síncrona, através do Meet. Ou seja, os alunos que ficarem em exame, eu vou ter que marcar individualmente o exame oral com eles. Se acontecer de nós não podemos ter esse encontro síncrono, imaginar que aconteceu um ciclone bomba em Rio Grande, e a gente não tem, eu não tenho acesso à internet. Eu vou mandar por e-mail para vocês, para aqueles que ficarem em exame, a prova. E a pessoa terá 3 horas para devolver o mesmo respondido. Além disso, em caráter extraordinário, tá? Em caráter extraordinário, pode acontecer que a gente faça tarefas previamente combinadas que somente somem na nota. Então pode acontecer que um bimestre vale 11, vale 12, mas isso não é obrigatório fazer aquelas atividades, e elas somente somam na nota. Tá? Bom, conteúdos adicionais. O plano de ensino exige que a gente coloque quais conteúdos adicionais, alguns dos conteúdos adicionais que serão trabalhados. Então nós vamos falar a respeito de medição de pressão usando sensores eletrônicos, medição de temperatura com circuitos integrados, sensores em geral, sensores usados em automação em geral, e vamos falar sobre o uso da plataforma microcontrolada Arduino na instrumentação industrial. Então esse aqui não é o nosso foco, apesar de a gente dar muitos exemplos usando microcontroladores. Tá? Bom, além de tudo isso, é sempre importante a gente falar da bibliografia. Então, essa é a foto da minha estante lá no laboratório. Nós estamos sem poder acessar os livros. Tá? Muitos desses livros eu os trouxe aqui para casa. Né? Só que nós estamos com dificuldade. Ou a gente usa a bibliografia da Pearson, né? que é a livraria digital que a FURG fez convênio, e usa os livros deles, e tem livros lá de controle e instrumentação. Ou a gente usa os materiais que a gente já dispunha antes. Então, o que acaba acontecendo? Bom, deixa eu dar um zoom aqui nesse nicho. Esse primeiro nicho aqui, ó, esse primeiro nicho aqui, tá? O nicho na posição 1, 1, né? Se fosse uma matriz, é esse nicho aqui em zoom.
Tá? Então, esse livro aqui, ó, esse livro aqui é o livro Instrumentação Industrial, tá? Instrumentação Industrial, do professor Bega, que é o organizador desse livro. Esse livro foi editado pela editora do Instituto Brasileiro do Petróleo, o IBP. Tá? Esse livro aqui é a base para muitos dos slides que eu vou usar com vocês. Certo? Essa bibliografia é da parte de instrumentação. Como a gente começa com uma introdução de controle, a parte de controle ela é baseada nesse livro vermelho aqui. Ó. Esse livro vermelho aqui é o livro Process Dynamics and Control, tá? Do autor, os autores, né? São vários autores. O principal deles é o Seaborg. Tá? Então esse livro aqui é o Process Dynamics and Control. Tá? Essa edição aqui é a segunda edição. A gente tem esse livro, vocês sabem onde encontrar esse livro, vocês sabem que existem sites que têm esses livros. Então, não vou ensinar padre a rezar missa, né? Vocês sabem que existem esses livros. Esse é um dos livros que a gente pode usar. Bom, além disso, a parte de modelagem e principalmente simulação, eu uso muito esse livro azul aqui, ó. Esse aqui é o livro do Franks. Esse é um livro de 1972, é um livro antigo, mas não é um livro antiquado. São duas coisas diferentes. Ele é um livro antigo, mas não é um livro antiquado. Ou seja, o conteúdo dele ainda continua atual, principalmente no que diz respeito à parte de simulação dinâmica. Tá certo? Apesar dele usar Fortran, mas a gente pode usar outras linguagens e adaptar os códigos que estão nele. Eu também uso esse livro, principalmente no início da disciplina de controle 2. Tá? Bom, então, os materiais que nós vamos usar, fundamentalmente, eu vou fazer com que vocês tenham acesso a eles através do blog, rdpfcontrolexpress.com. Tá? Então, assim, quando vocês quiserem algum material de referência, procurem no site rdpf.wordpress.com. Tá certo? Bom, então era isso que eu tinha para falar agora. O objetivo desse vídeo era discutir esse plano de ensino com vocês, reapresentar esse plano de ensino, está disponível no blog, está disponível no Moodle, e agora eu fiz a apresentação dele. Agradeço quem me acompanhou até aqui, meu muito obrigado.